Alô, turma do Desenvolva-se Cast, que bom ter você por aqui. Aqui a gente fala sobre carreira, aqui a gente fala sobre liderança e também nós falamos sobre empreendedorismo. E hoje não vai ser diferente disso, só que a gente tem um tema que eu tenho certeza que vai te abrir alguns horizontes. E com o convidado que eu trouxe hoje, você vai conseguir enxergar a sua carreira, enxergar aquilo que você tem como conhecimento, talvez de uma nova perspectiva. Essa vai ser a nossa provocação. E para falar sobre esse tema, para falar sobre esse assunto que você já deve ter visto, mas já eu apresento, eu trouxe alguém muito especial, que é o Vitor de Luca. Vitor, que honra ter você aqui, cara. Obrigado, cara. Bem-vindo. Uma honra estar por aqui falando com você. Já vim aqui, fiquei nos bastidores, mas hoje agora estamos aqui no palco juntos. Seu dia chegou, cara. Seu dia chegou. Hoje a gente vai falar sobre o tema como atrair demanda qualificada para serviços e mentorias caras todo santo dia. Exato. Esse é o seu tema, esse é o seu assunto. Eu vou te apresentar e já a gente entra nesse tema que eu tenho certeza que eu vou aprender muito e a galera aqui também. Show de bola. Vitor de Luca, qual idade você tá, cara? Tenho 28, daqui a 30 dias eu faço... 31 dias faço 29. 29, tá com 28 com carinha de 27, né? Brincadeira. Cara, você parece que é muito mais novo, bicho. É, a galera fala isso. Tá bem, tá bem. 10 anos de marketing, formado em psicologia e tem uma especialização ali na área de vendas. É copywriter, especializado na escrita para vendas high ticket, fundador de uma assessoria de marketing para negócios de luxo e pai do Luca, é isso mesmo? Exatamente, essa é a minha melhor qualificação. Então tá tudo certo. Cara, pra mim é uma honra ter você por aqui, porque na realidade hoje não vai ser um mero podcast, vai ser uma aula, eu tenho certeza disso. Eu só quero abrir esse assunto dizendo o seguinte, não é? Eu estive conversando com uma pessoa hoje que mora em São Paulo há um tempo, só que é do Rio de Janeiro. Sim. E eu perguntei para essa pessoa, o que você vê em São Paulo? O que aconteceu, né? Desses anos que você mora aqui. E ele respondeu basicamente a mesma coisa, né? São Paulo é o mal necessário. A gente olha para uma questão de criminalidade, a gente olha para uma questão de violência, mas fato é que existe muita oportunidade para empreender no Brasil. Certo. Né? Máquina pública, Estado não dá conta de gerar o nível de educação que é necessário, né, para as pessoas avançarem na vida. Tá longe. Tá longe, exatamente. Só que esse nosso ouvinte que está escutando a gente aqui agora, ele pode ser um canal de educação, não é? A partir daquilo que ele conhece, não é? Se posicionando como um especialista. Infelizmente, muita gente ainda coloca aquele título de mas vai começar a vender na internet, vai virar blogueirinho. Mas a verdade é que tem muita gente mudando de vida, vendendo um conteúdo profundo, um conteúdo que muda o quadro de vida de famílias inteiras, não é? E você tem vivido, cara, isso todos os dias. Totalmente. Como que você enxerga o Brasil hoje para alguém se posicionar a partir da sua expertise, né? Aquilo que a pessoa aprendeu e hoje tem condições de colocar para fora. Até porque, já antes de passar a bola para você, o pouco que talvez essa pessoa acredite que ela saiba, talvez seja muito para quem não sabe nada. Ok. Não é? Como que você vê isso hoje? Tá, vamos lá. Através dos meios tradicionais, é difícil você contar com algum tipo de mecanismo ou apoio da máquina pública, né, que vá te incentivar a fazer isso ou até mesmo te dar o caminho para você fazer isso. Perfeito. Então, o ponto crucial aqui de se entender é que você vai precisar buscar por outros meios, outras vias, que essas vias elas não são incentivadas na TV, na rádio, em quase nenhum lugar. Você vê ali, mas é muito pouco perto do que poderia, né? Preenchem esse espaço que seria muito melhor se a gente conversasse sobre isso nos canais públicos, né? Perfeito. Só que preenche esse espaço com desgraça, com coisas ruins, com negócio de imposto, com pobreza, com escassez e tudo mais. Então, se você não vai achar por esse lado, você vai precisar buscar caminhos que são mais solo, né? Jogo solo. Então, você vai no YouTube da vida, se você está começando agora, você vai ou comprar um curso, se você tem algum recurso financeiro para te ajudar com isso, ou você vai buscar algum tipo de mentoria ou alguma proximidade com alguém que já tem o caminho das pedras e pode te ensinar o como você fazer isso. Perfeito. Então, o primeiro ponto é, para você que tem uma expertise e quer utilizar isso hoje para alcançar outras pessoas, e quando a gente fala expertise, não é ser
o melhor mentor do mundo, Exato. não é ser também a pessoa mais esperta e inteligente do mundo, do seu bairro. Você só precisa saber algo que é 1 nível ou 2 níveis a mais do que aquela pessoa que está iniciando ali, que está abaixo de você. Perfeito. E se você sabe disso, você vai ter que buscar algum meio digital, principalmente, para poder disseminar essa informação para outras pessoas. Então, o que eu diria para quem está começando e a forma também como eu vejo as oportunidades do Brasil é você se capacitar sozinho, sem contar com o governo, sem contar com a máquina pública, sem contar com o incentivo de ninguém, inclusive da sua própria família ou amigos ao seu redor, porque vão te chamar de coach ou coisas nesse sentido. Sim, sim. Não que coach seja ruim, eu já me formei em coach também, mas é um termo pejorativo que a galera usa, né, como se fosse pejorativo. Sim. Mas vão tentar te colocar para baixo de alguma forma. Então você não vai ter que contar com essas pessoas, você vai ter que contar consigo próprio para criar essa força e essa energia de buscar uma solução de como eu posso falar para mais pessoas e como eu posso falar para mais pessoas que estejam no nível abaixo do meu. Perfeito. O que é mais importante. Exato. Porque às vezes a gente pensa que vai iniciar falando sobre algum tema, algum assunto, e quase todo mundo sabe disso, mas eu garanto, uma hora você vai se deparar com pessoas, e elas não são poucas, são milhões de pessoas que estão em níveis abaixo do seu conhecimento. E essas milhões de pessoas, elas podem ser impactadas pelo seu produto, ou pelo seu serviço, ou pelo seu conhecimento. Perfeito. E eu acredito que um mentor, quando ele se posiciona, ele tem que ter um senso de propósito muito grande. Não é? Porque, cara, eu não acho justo uma pessoa querer mudar tanto de vida e buscar uma oportunidade, conseguir essa oportunidade, e depois que ela consegue encontrar o caminho, ela não volta para contar para as outras como que faz para sair de lá. Né? Às vezes a pessoa passa por uma quebra financeira e fala, cara, se eu sair dessa, eu vou contar para todo mundo. E aí a pessoa aprende o processo e tá lá desfrutando e não volta para contar aos outros como que se sai daquilo. Então, na minha visão, essa missão de vida até independe um pouco do faturamento financeiro, né? Porque, poxa, a partir de você, talvez uma família inteira vai ser impactada a partir de um conhecimento que você gera, não é? E também o resultado que você vai gerar, talvez financeiro para aquela pessoa. Sim. Não é? Talvez profissional para aquela pessoa. Ela vai dar um passo maior na vida dela porque você teve a oportunidade de pegar aquela pessoa pela mão e acompanhá-la. Na sua visão, cara, por que o brasileiro médio ele tem tanta dificuldade de se posicionar? Você acredita que é uma questão de julgamento da sociedade? Talvez alguém olhe para a pessoa que quer se posicionar e fale assim, estudou tanto para isso, agora vai ficar sendo blogueirinho na internet, postando um videozinho. Como que você vê isso? Bom, eu não sei se você sabe, aí você me fala se você sabe dessa informação, se você sabia dessa informação, mas o brasileiro, ou melhor, o ser humano, tá? Mundial, o maior medo do ser humano, cara, você pode pensar que é de tudo, de altura, de cobra, de isso, de aquilo, mas não é. O maior medo do ser humano é falhar em público. Sabia disso? Falhar, não falar. Falhar em público. Então, o que trava muitas vezes as pessoas, muitas vezes, e quando eu digo muitas, é a maioria, a grande maioria das vezes, é o medo de falhar em público. Então, se alguém tem hoje dificuldade de se posicionar, de falar o que pensa, de mostrar suas próprias ideias, expor isso a público, é simplesmente, ela veio educada através dessa veia. Se ela não teve alguém ali na família dela que foi alguém disruptivo, ou na família, ou próximo dela que foi disruptivo e que acabou trazendo para ela uma visão de fora desse contexto em que nós estamos falando aqui, cara, ela vai precisar quebrar algumas camadas de crenças, algumas camadas de bloqueios que ela vai ter ao longo da vida, porque é o natural, né? É o natural, infelizmente é o natural, mas é a pura realidade que nós vivemos hoje. Então, existe um bloqueio que as pessoas têm, e o brasileiro ele é uma vítima também disso, né? A gente não pode achar que todo mundo deveria se posicionar e etc, simplesmente porque a gente vê isso de dentro do mercado, que é algo próspero de fato, é algo que, de fato, ajuda outras pessoas a solucionar os seus problemas, e existe um trabalho bonito por trás do posicionamento,
Mas se você fala isso para uma pessoa que está de fora, ela ainda não entrou nesse mercado de se expor, de exposição, ela não consegue enxergar isso tão bem. E mesmo que ela enxergue, ela vai ter a trava, ela vai ter o bloqueio do medo de se expor e falhar em público. Porque o maior medo é de falhar. Porque se ela tivesse a plena convicção, certeza da habilidade dela, de que ela não vai falhar, ela faria. Talvez seja uma questão de uma jornada de autoconhecimento para ela saber quem ela de fato é, para daí sim conseguir se posicionar, né? Por exemplo, você está aqui hoje, nós estamos falando com um microfone aqui, vamos falar para centenas de pessoas possivelmente, ou até mesmo milhares de pessoas, de cortes, e se a gente coloca tráfego pago nisso aqui principalmente, aí aumenta muito mais o alcance. Então nós estamos aqui falando para uma boa quantidade de pessoas e, cara, eu estou 100% convicto da minha habilidade de comunicação e do que eu sei também como pessoa. E você também. Exato. Então, nós não temos essa trava. Exato. A partir do momento que a gente não tem o medo de falhar, nós não temos trava, nós não temos bloqueio. Para isso existe até aquela frase, né? O mais inteligente acaba trabalhando para o mais corajoso. Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. Eu tenho menos de um minuto para te trazer 2 importantes recados. O primeiro deles é que se você quer ser acompanhado diretamente por mim durante 12 semanas em um processo profundo de autoconhecimento e geração de resultados, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, eu estou colocando à sua disposição a mentoria Carreira Lucrativa. Durante 12 semanas eu vou pegar na sua mão, entender os seus desafios e ao longo dessas 12 semanas nós vamos gerar resultados tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Para saber mais, vai lá no link na bio do meu Instagram e procura por Carreira Lucrativa. Eu espero por você do lado de dentro. E você que é da área de recursos humanos ou você que trabalha em uma empresa e sabe da importância de implementar a NR1 com qualidade, a Culture Builders, a minha empresa, certificada pelo MEC, tem autoridade o suficiente para poder servir a sua empresa. Não só isso, nós temos tecnologia própria para poder fazer a gestão de talentos, além da implementação da NR1. Então, se você quer saber mais sobre isso, procura lá no meu Instagram por Culture Builders ou até mesmo me manda um direct. Eu espero por você. Valeu, e agora continua com o seu episódio. Não esquece de anotar, hein? Até lá. Quero começar a entrar na sua área, na sua seara, de fato, que é gerar leads qualificados para produtos. Exatamente, vendas caras, high ticket. Talvez tenha um empreendedor nos escutando, esse cara tá todo santo dia ali no operacional, a empresa dele talvez até esteja rodando bem, não é? Só que ele sabe que ele poderia entregar algo a mais. E muito que provavelmente ele até consiga melhorar algumas coisas ali na operação dele, encontrar outros caminhos. Mas é inegável que o caminho da mentoria, não é? É um caminho que está aí, ele ajuda muita gente. Eu sou fruto disso e eu sou um provedor disso também na vida de outras pessoas, não é? Legal. E apesar de eu ter a minha empresa, eu também presto mentoria. E, cara, do ponto de vista financeiro, é muito mais estratégico você ter mais de uma renda do que depender apenas de uma, não é? Então, Sim. A gente está falando de uma questão de inteligência aqui. Sim. O que você diria para esse empreendedor que se vê preso a ficar na operação e dedicar quase que talvez 16 horas por dia dele ali na operação, ao invés de olhar para outros caminhos, por exemplo, como a mentoria? Tá. Isso é uma forma de como nós fomos formados através do sistema educacional brasileiro, de pensar que nós precisamos vender a nossa mão de obra e o nosso tempo através do suor e do esforço árduo do trabalho. Perfeito. Então, foi criado na nossa mente em que para você ganhar dinheiro, ser próspero, até mesmo construir riquezas, você precisa se ferrar muito, trabalhar muito, você precisa dar... Não que não seja verdade, isso é de fato. Mas quanto mais maduro você fica dentro de um mercado, seja ele qual for, e você que está ouvindo a gente, independente de qual seja o seu mercado, quanto mais maduro você fica dentro do seu mercado, se você utilizar essa maturidade de forma inteligente, menos você trabalha e não mais você trabalha. Perfeito. Você... Até, inclusive, já fazendo o link com isso que eu estou falando com o ticket alto, é justamente essa transição. Porque quando você está ali no operacional, força de trabalho, sua força do braço, né? Certo. E você está vendendo a sua hora por um preço X. Só que quanto mais maduro você fica dentro da sua área, você tem a possibilidade de cobrar mais, ou seja, você pega menos demanda
só que você ganha mais pelo seu tempo hora. Pelo seu valor hora, na verdade. Então, quanto mais você fica maduro, você precisa utilizar isso de forma inteligente para melhorar o seu ganho por hora. Perfeito. E isso vai fazer você ter... isso antes de passar para a mentoria, né? Estou falando só da mão de obra ainda. Uhum. Então, só da mão de obra você já pode cobrar mais caro. Só que se você já amadureceu nesse mercado, já está ficando cada vez mais inteligente, você pode abrir uma outra vertente, um outro braço, que aí no caso seria justamente a mentoria, o braço de ensino. Então, existe o braço de prestação de serviço, onde você vai lá e aplica pela pessoa. Perfeito. Ou você faz, ou não, né? E você abre uma outra vertente, que é uma vertente de ensino. Se vai ser mentoria, se vai ser curso, se vai ser uma consultoria, aí é algo exclusivo seu, você vai adaptar para o seu tipo de modelo de negócio. Perfeito. E para o que também você quer, a forma como você quer atingir outras pessoas. Uhum. Se você quer algo mais em escala, mas sem estar tão próximo assim do seu cliente, seria um curso. Exato. Se você quer criar algo que você vai estar mais próximo do seu cliente e acompanhar ele, você abre um braço de mentoria. Perfeito. Que pode cobrar mais caro, porque agora você está num contato mais próximo e mais personalizado. Exato. Diferente do curso, que você simplesmente passa a informação e a pessoa vai e executa ela mesma. Ou você pode ser uma ponte pontual na vida daquela pessoa, ou no negócio daquela pessoa, dependendo do nicho em que você está atendendo, para que você faça uma consultoria rápida, entre no negócio ou na vida, faça aquele ajuste que você já tem o domínio, saia e ela vai continuar a vida dela, só que agora numa rota diferente. Exato. E aí também é possível você cobrar bem caro por isso também, dependendo do resultado que você gera. Exato. Então, todo empreendedor hoje e todo profissional, seja ele liberal, autônomo, enfim, ele tem a possibilidade de criar, de prestar o serviço, continuar prestando o serviço, cobrar mais por isso cada vez mais, que ele vai ficando maduro e inteligente sobre a sua própria área ao longo do tempo, mas ele também pode abrir mais um canal de vendas dentro da operação dele, do negócio dele, Sim. que é o braço de ensino e de educação. Porque se você já passou, vamos lá, dizer que você tem aqui 3, 4, 5 anos dentro da sua área. Você já tem expertise de 3, 4, 5 anos dentro da sua área. Aquela pessoa que está lá no começo, imagina você que está assistindo a gente, que estava lá no comecinho. Exato. Se você tivesse a possibilidade de pegar um chip, colocar na sua cabeça, de 3 anos agora depois, que é o que você tem hoje de conhecimento, se você pudesse pegar um chip e colocar na sua mente para de um mês para o outro você aprender tudo desses 3 anos, quão mais longe você estaria agora nesse exato momento? Exato. É exatamente o que a mentoria, /curso, /consultoria faz. É esse feito que você executa na vida de uma pessoa. Você coloca um chip na mente dela, com todo o conhecimento, despeja isso lá, acompanha ela, se for o caso de mentoria ou consultoria, fica mais próximo, personalizado, e ela vai ter um salto quântico, gigante, para conseguir atingir tal resultado. Eu posso trazer um exemplo? Pode. Antes de trazer o exemplo, basicamente o que você está falando é produtizar o conhecimento que a pessoa tem. Exato. Né? Então, só para frisar bem, o Vitor falou isso, mas vou repetir. Não importa se você não é empreendedor. Né? Talvez você esteja numa cadeira de analista nível 3 e tem 1 milhão de analistas nível 1 que precisam do conhecimento que você tem. Então, as empresas, elas ainda têm uma certa dificuldade. Eu falo isso porque eu tenho uma empresa que presta serviço para outras empresas. Eu estou no dia a dia da operação. Eu sei o quanto que tem muito empreendedor que ainda tem dificuldade de abrir um canal de educação, porque, cara, quer que a pessoa chegue pronta, quer que a pessoa já saiba de tudo. Cara, pera lá, tem alguns pontos aqui que a gente pode treinar dentro de casa e conseguir muito mais lucro a partir disso. Né? Trazendo aqui um exemplo, e até trazendo uma analogia de alguém virar e falar assim, mas como assim cobrar caro? Cobrar caro em uma mentoria. Será que é caro? Talvez seja relativo. Esses dias, uma pessoa me procurou, porque ela era head da área comercial de uma empresa, e me passou tais desafios que ela tinha ali com o time dela, com os entregáveis. Eu entendi todo o contexto dela e entramos no processo de mentoria. Uma semana, diante de Deus que está no céu, uma semana da mentoria, eu fiz alguns ajustes, ela aplicou e o problema dela foi 100% resolvido.
Excelente. Ela tinha pago um processo de 12 semanas de acompanhamento. Ela falou, e agora, né? Então tá bom, vamos olhar para as outras frentes. Resumidamente falando, entramos num processo profundo de autoconhecimento. Ela entendeu quem ela era, entendeu a capacidade que ela tinha. E para resumir, no frigir dos ovos, ela tá para vir aqui no podcast, vocês vão ouvir de perto essa história. Legal. Ela tá para assinar agora um contrato de sociedade com a empresa que ela prestava serviço. Bem, Agora, ela vai ser sócia, né, da empresa que ela era head comercial. praticamente dona, né, também. Praticamente dona, exatamente. Eu olhei e falei, poxa, eu cobrei barato nessa mentoria. Cobrou barato. Ou seja, a mentoria é um organismo vivo que acaba gerando resultados significativos na vida de pessoas. Como que você olha para isso, essa questão de cobrar caro? Porque na minha visão, na minha maturidade hoje, é extremamente relativo. Mas eu também não vou ser hipócrita de falar, talvez como essa pessoa esteja pensando do outro lado. Cara, mas eu tenho medo, eu me sinto inseguro de cobrar, entre aspas, caro. Como que você enxerga isso, Vitor, de aquilo que é caro, aquilo que gera resultados? Como que você olha para isso? Ok. Bom, vou primeiro desbloquear as pessoas aqui sobre Por favor. o que seria caro ou barato e também das possibilidades quando se fala sobre cobrar caro. No caso, possibilidades como assim, quem compraria Perfeito, se eu cobro caro? perfeito. Quando nós estamos falando de, por exemplo, uma mentoria, um ensino, um curso, que é justamente o nosso objeto central aqui de produto e serviço que nós estamos comentando, ou até mesmo prestação de serviços. Perfeito. Vamos lá. Você está falando de um produto ou serviço que ele custa ali, vamos botar aqui de 2 a o quê? 20 mil reais, por exemplo. Tá Né? bom. Se a gente tiver alguém muito bom aí na audiência, aí vai para 40, para 50, para 100 mil reais que ele cobra na prestação de serviço ou no ensino de algo específico. Perfeito. Né? Mas mesmo assim, hoje, todos os dias, mais pessoas pobres e classe média compram carros e casas Perfeito. que são produtos de ticket altíssimos. Sim. Quando se trata de comparando o ganho médio do brasileiro com o ticket desses produtos. Que aí nós estamos falando coisas de quê? De 40 mil reais, de 70 mil reais, se forem casas, 200 mil reais, 300, 500 mil reais. E todo dia tem mais pobres e classe média comprando esses produtos ou serviços com esses valores do que ricos, de fato, comprando esses produtos Uhum. e serviços. Concordo. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Por que, então, que tem mais pobres e classe média comprando esses produtos, mesmo eles sendo de tickets caros? Cara, é porque é uma questão de percepção de valor. Pergunta para o cara que comprou ali o HB20 de 2022, se ele pagar 50 mil reais, pergunta para ele se ele achou caro. Ele vai dizer que foi puta oportunidade. Exato. Muito barato. Exato. Mas 50 mil reais, todo mundo concorda que é dinheiro. É uma grana. Né? É uma grana. Você não deixa 50 mil reais fugir da sua mão tranquilo. Exato. Mas mesmo assim ele achou barato. Ou seja, ser caro ou barato é só uma questão de percepção de valor. E aí entra o ponto. Se você tem um conhecimento ou se você tem uma prestação de serviço em que a transformação disso aplicado, seja do seu conhecimento aplicado na vida da pessoa ou no negócio da pessoa, ou a prestação de serviço aplicada na vida da pessoa ou no negócio da pessoa, a percepção de valor disso, de transformação, se ela for muito superior ao preço que você está cobrando, mesmo sendo 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil reais, se o ganho for muito superior a isso, você não está cobrando caro. Você está cobrando, às vezes, inclusive, um preço até muito barato. Assim como você, por exemplo. Exato. Trouxe ali, qual seria o ticket que você acabou vendendo para essa pessoa? Acho que foi 5 mil. 5 mil reais. Você fez uma pessoa, de um mês para o outro, assinar ou estar assinando quase um contrato de sociedade com a empresa que ela prestava serviço. Um salto quântico, cara. Um mês para o outro. Exato. Imagina, 5 mil reais para você ser dono da empresa que você gastava. Isso é caro ou barato? Exato. Entende? Então, é muito mais uma questão de percepção de valor e a transformação que você gera. Ontem mesmo eu estava conversando com uma moça, que é lá de Portugal, ela vai começar a fazer a edição dos meus vídeos agora. Que legal. Cara, ela tem 19 anos. Mas, Thiagão,
ela é muito boa, muito boa. Amanda... Vai no Instagram do Vitor depois e vai entender o que é o nível de ser muito bom. O nível de excelência desse cara é outro nível. Vai lá. Ela é muito boa. E ela cobrou por 15 vídeos meus, ou seja, 15 Reels, assim, brutalmente editados, R$2.400. Eu falei assim pra Amanda, você tá entendendo, assim, o que você vende? Eu vi que ela não tava entendendo. Ela tava me vendendo esse pacote de 15 vídeos, falando assim, olha, quantos likes, quantas visualizações, quantos compartilhamentos meus clientes têm. Ela me vendeu através desse ponto de vista. Tá. E realmente, a partir desse ponto de vista, 2.400 poderia estar no preço. Porque quando eu fui ver a quantidade de likes e etc., as métricas ali dos clientes dela, não era uma coisa enorme. Mas pra gente que joga o jogo, nós sabemos que isso não significa nada. Exato. Porque a percepção de valor que ela gera através dos vídeos que ela entrega, cara, se alguém recebe, vamos dizer, alguém que recebe, que cobra R$1.000 por qualquer tipo de serviço ou mentoria aí, cobra R$1.000. Se essa menina... Tudo bem. Se essa menina pega esses 15 vídeos e injeta no Instagram dessa pessoa ou nas redes sociais ali que ela utiliza, a partir desses 15 vídeos pra frente, essa mesma pessoa, com aquela qualidade, ela começa a ser percebida de um formato em que ela pode cobrar mais de 5 mil, simplesmente pelo trabalho dessa moça, da Amanda. Então, ela estava vendendo o serviço dela através de um ponto de vista que, de fato, não tinha tanta percepção de valor, mas um ajuste de copy, ou seja, um ajuste de ponto de vista pelo qual ela vende aquele serviço, ela poderia estar vendendo muito mais caro. Eu falei para ela, Amanda, tudo bem, a gente pode fechar, mas eu vou te falar aqui, se você me falasse que era R$5.000 que você cobraria por esses 15 vídeos, eu pagaria você agora. Com prazer, né? Com prazer, eu ainda acharia que estaria no preço. E ela ficou de boca aberta. Eu passei 1 hora falando com ela depois que ela me vendeu, já estava tudo certo. Eu passei 1 hora dando uma aula para ela de como ela poderia fazer isso com outros clientes e vender através de um outro ponto de vista. Uhum. Então, o como você vende um produto, ele também importa muito. Não é só você ter um conhecimento muito grande, não é só você ter uma expertise muito grande na sua prestação de serviço, mas o ponto de vista pelo qual você vai vender aquele produto, esse ponto de vista ele precisa estar gerando uma percepção de transformação muito maior do que a forma anterior que você estaria falando. Eu vou entrar na nossa área em comum, porque você também é formado em psicologia. Uhum. Eu vou colocar um chapéu aqui como se eu fosse alguém que está nos ouvindo e ainda tem um preconceito sobre todo esse tema que a gente está falando. Ok. Você acha que a turma tem um certo bloqueio de olhar para dentro de si e falar assim, cara, mas eu não me vejo com a capacidade, eu não me vejo com a moral de cobrar ou de precificar tanto isso? Você acredita que é uma questão de trava ali no autoconhecimento da pessoa? São bloqueios mentais que ela tem? Porque, vamos lá, porque à medida que a pessoa fala, eu não mereço cobrar isso, ou eu não mereço me posicionar, não é para atrair esse tipo de público, ela está dizendo automaticamente que ela merece a vida atual que ela tem. Ok. E talvez seja uma vida de não muitos resultados, talvez uma vida de não liberdade financeira, talvez uma vida que não permita ela sonhar e conquistar, né? Por exemplo, viagem, ou um convênio melhor, ou mais segurança para sua família. Não é meio que binário o negócio. Sim. Né? Não dá para ficar em cima do muro. Como que você vê isso? Tá. As pessoas que têm um pouco, ou melhor, eu acho que não é pouco, né? Elas têm muito bloqueio de conseguir cobrar mais caro porque acreditam que ou não conseguem entregar e aí vem a crença de capacidade, ou elas não merecem esse valor porque elas não sentem que o que elas têm em mãos é valioso o suficiente para poder entregar e cobrar por um valor mais caro. Uhum. Isso vem da criação também. É inevitável, quase tudo que a gente tem de bloqueio, trava, enfim, vem da criação. Sim. Mas existe também o ponto a partir do momento que você se torna um indivíduo, ou seja, a individualização do ser humano, que é quando você se torna um adulto de fato, e você vai cada vez mais se desprendendo das suas origens, sua família, de todo mundo que
te ajudou a constituir você como ser humano e como ética, moral e tudo, Perfeito. existe um ponto a partir dali pra frente em que elas mesmas continuam se colocando neste lugar de falta de merecimento e falta de capacidade. Ok. E aí entra um ponto, né? Se essa pessoa ela não tiver contato, pelo menos próximo, porque contato todo mundo tem através da internet, né? Ver um rico ali, um bilionário aqui, outro ali, isso é uma coisa. Agora, a proximidade, pelo menos, com alguém que é totalmente desbloqueado nesse ponto de vista, ela dificilmente vai conseguir romper isso. Ok. Ela não vai conseguir... Assim, se conseguir sozinha, cara, vai demorar muito mais tempo do que ela conseguiria se ela estivesse próximo de alguém que já é desbloqueado disso. Talvez seja de 10 para 1 ano se ela estivesse próximo. É tipo isso. Muito tipo bom. isso. Então, só concluindo a linha de raciocínio, ela passaria muito mais tempo para conseguir se desbloquear no sentido de capacidade de merecimento de cobrar mais caro. Perfeito. Né? Então, para ela, o que ela faz para tentar justificar para ela mesma para cobrar mais caro? Tá. Cara, engole curso de todas as vias e veias possíveis. Gasta, lê, assiste. Engole e nunca tá suficiente. Caramba. Porque ela sempre pensa que ela precisa estudar mais, ela sempre pensa que ela precisa absorver mais conhecimento. Mas quando ela vê, e todo mundo passa por isso, né? Todo mundo em qualquer nicho, em qualquer negócio passa por isso. Quando ela vê que tem... Quando ela passou ali, vamos dizer que ela passou pro 10º nível, mas ela vê que ainda tem mais 1000 na frente, ela fala, não, ainda não tá bom. Ainda não consigo cobrar caro. Eu tenho que ir até lá o 1000. Só que ela não sabe que quando ela chegar no 1000, ela vai ver que tem mais 10.000. É assim E mesmo. aí, cara, você nunca vai chegar lá. É assim O mesmo. ponto é, você decide agora a se posicionar e falar, cara, eu já sei bastante. Eu já sei o suficiente. E agora eu vou começar a cobrar um pouco mais caro. Exato. Ou você não... Cara, é por isso que eu gosto muito da etimologia da palavra decisão. De separar e cisão de cortar, não é? Então, talvez tem muita gente que ainda está presa, não é? Com ambiente familiar, com ambiente de amigos que são sempre aquele mesmo limbo, que não avançam e, de certa forma, te seguram, te mantêm ali. Sim. Então, primeiro tem que haver, de fato, essa decisão. E segundo, cara, é desafiador. Eu lembro quando eu comecei a fazer mentoria, acho que você que está ouvindo aí do outro lado já sabe dessa história, mas eu nunca quis ser um profissional da psicologia. Eu quis fazer psicologia para aprender as ferramentas, mas eu nunca quis fazer psicoterapia em si. Eu também, é a mesma coisa. Só que eu sempre fui para a área de vendas. Exato, exato. E aí eu comecei cobrando ali mentoria R$250. Cara, para dar o salto de 250 para 500, deu um frio na barriga absurdo. Você se questiona. Só que eu adoro o desconforto, cara. Eu adoro o frio na barriga, eu adoro aquele coração batendo rápido. E de sair de 500 para 1.000, então? Nossa, cara. Que aí já muda o dígito a mais, né? Exato, cara, exato. Mas quando você percebe o tipo de pessoa que está sentando à sua frente, não é? E o valor que você pode agregar na vida daquela pessoa, de novo, eu trago o caso dessa moça, não é? Tratamos de um tema, mergulhamos tão profundamente na história dela, que ela chegou agora aonde ela chegou, não é? E ela vai vir aqui, daqui a alguns dias, contar essa história. Então, é um pouco disso. E eu quero entender com você, porque talvez tenha alguém escutando a gente aqui agora e esteja falando assim, cara, mas eu tô vendo muita gente na internet se posicionando e fazendo aquela panfletagem digital e não tendo tanto resultado assim. Okay. Né? Ainda mais agora com essas notícias de o lead vai ficar mais caro no tráfego pago e por aí vai. Eu não tô conversando com um cara que tá jogando, deixa eu fazer uma analogia com futebol, que tá jogando na rua de baixo, né? Okay. Eu tô conversando com um cara que tá jogando uma Premier League da vida, não é? Tá jogando um jogo de excelência. Como que você enxerga para a pessoa se posicionar, de fato, com seriedade, mostrando o valor que ela agrega e, de fato, gerar a demanda correta para ela? Tá. Isso depende do ticket, né? Mas vamos partir do princípio, já que nós estamos falando aqui de tickets um pouco mais caros, vamos colocar aí de R$1.000 para cima. Tá bom. Tá? Que já é um ponto ali que começa a ficar um pouco mais carinho o jogo, né? Perfeito. Você começa a cobrar um pouco mais. Então, a partir do momento que você decide que você quer cobrar tickets caros,
público que pagaria esses produtos de tickets caros, ele é um público que ele tem um nível de exigência um pouco maior. Perfeito. E esse nível de exigência, ele percorre em vários pontos, né? Em várias esferas. Visual, textual, ele quer enxergar em você personalidade, ele quer enxergar em você transparência, verdade e vários outros pontos que a gente poderia colocar aqui. Ok. Ele não está mais olhando só para oferta, ele está olhando para oferta e tudo que rodeia essa oferta. Ok. Então, para alguém hoje conseguir vender um produto ou serviço de ticket um pouco mais caro, de R$1.000, até mesmo 40, 100 mil reais, essa pessoa ela precisa compreender em que não é só o conhecimento que ela tem. Ok. E o conhecimento que ela tem é uma commodity perto, no digital é uma commodity, Ok. ou seja, algo muito comum que você pode achar dezenas ou até mesmo centenas de pessoas ou até mesmo milhares de pessoas que sabem a mesma coisa que você, né? Porque uma coisa é você falar, eu tenho esse conhecimento e a gente está falando aqui de um bairro. Ok. Ou de uma cidade pequena ali. Tipo, eu venho, por exemplo, de Belém do Pará, é uma cidade de 1.500.000 habitantes, mas ainda assim eu ainda considero isso uma cidade pequena, visto comparado a São Paulo, né? Perfeito. Mas mesmo em Belém, eu com um conhecimento específico aqui, naquele lugar eu posso me destacar. Eu posso. Exato. Mas quando você entra no digital, cara, aí você tá falando a nível mundial, é globo. Ou seja, você é mais um que sabe essa quantidade que você sabe. Então isso se torna algo comum. Ok. Para você chamar atenção e você conseguir vender isso em escala, porque o globo te permite vender em escala, você precisa agregar outros pontos que não é só o seu conhecimento. Ou seja, o seu conhecimento ele se torna irrisório perto do que você precisa agregar à sua imagem e às suas campanhas de marketing, ao seu perfil, às suas campanhas de tráfego pago, às suas campanhas orgânicas. Tem outros pontos que você precisa agregar, como, por exemplo, a excelência audiovisual, a excelência de texto, a clareza que você comunica aquela oferta e, principalmente, o seu diferencial competitivo, que tem muito a ver com a exposição da sua personalidade e dos seus diferenciais como pessoa. Porque, por exemplo, existe, por exemplo, a Natália Arcuri e o Thiago Nigro, né? Os dois falam sobre finanças. Vou pegar desse nicho aqui rapidinho. Ok. Os dois falam sobre finanças. Possivelmente, são muito grandes nesse nicho. Os dois podem ter conhecimentos muito parecidos. Perfeito. Mas determinadas pessoas vão se conectar melhor com o universo que rodeia a oferta da Natália. Ok. E tem pessoas que vão se conectar melhor com o universo de elementos que rodeiam a oferta do Thiago Nigro. Ok. A didática, a forma dele se vestir, a forma dele pentear o cabelo. Cara, tudo. Tudo comunica, né? Tudo comunica, qualquer coisa comunica. Até se a gente tá aqui com um iPhone, se eu colocar um Xiaomi aqui, eu sou percebido de uma forma diferente. E eu vou comunicar com um certo tipo de público. Perfeito. Se eu coloco um iPhone aqui, eu vou comunicar com outra parcela. Eu posso ser o mesmo Vitor, a mesma pessoa, o mesmo cara que tá aqui com o mesmo conhecimento. Ok. Simplesmente por um elemento que já existe um histórico disso aqui, agregado ao meu rosto. Isso daqui transmite, na verdade, me permite falar com um certo público específico, entende? Então, esse entendimento, ele é um pouco complexo, porque isso se desenvolve com uma sensibilidade de anos de mercado. Ok. Mas, para você que está começando agora, estuda um negócio chamado semiótica, que é o estudo do significado das coisas. Ok. Existe um significado para tudo. Nós estamos aqui com um copo de vidro, né? Que é o famoso água na taça, né? Que a gente fala. Só que se a gente tivesse com um copo de plástico aqui, a percepção de valor desse podcast, ou das pessoas que estão assistindo a gente, seria muito mais depreciada do que está aqui agora. Ok. Só que, mesmo sendo depreciada, nós conversaríamos melhor... Nós conversaríamos melhor com outro tipo de público. E a gente deixaria de conversar com o tipo de público que nós estamos conversando hoje em dia. Então, mesmo sendo a gente piorando o cenário, piorando os elementos aqui, mesmo assim, a gente conversaria muito melhor com uma outra faixa de público. Então, hoje, para você vender esses tickets caros, para você se posicionar na internet,
você precisa entender um pouquinho disso ou contratar alguém que saiba disso, que possa te direcionar com isso. Que é saber como construir a sua imagem e tudo que rodeia você e a sua oferta para gerar essa conexão com o público exato que você quer se conectar. Exato. Você falando, fui fazendo conexões, né? Recentemente, eu e minha esposa voltamos da Disney. E antes de ir pra lá... Ah, eu vi que você estava lá mesmo. Exato. Antes de ir pra lá, eu tava... Nossa, amor, pelo amor de Deus, pra que 3 dias de parque? Quando eu olhei o preço dos ingressos, eu não curto muito parque, né? Mas quando eu vi o preço dos ingressos, eu falei... Isabela, 3 dias de parque, pra quê? Vamos 2, que não sei o quê. Ela, calma, você vai gostar. Cara, chegando lá... a experiência baseada na excelência deles é absurda. Tu sai de um brinquedo e você fala, cara, eu paguei pouco em comparação àquilo que eles me entregam aqui, de experiência, não é? Voltaria? Não voltaria. Mas é pouco porque tem muita excelência, não é? E eu acredito que tem muito a ver com isso que você está falando, não é? Você não só vai se posicionar como alguém de excelência, mas o seu conteúdo também vai ter muita excelência, que vai gerar transformação na vida da pessoa. Totalmente. E ligando esse ponto com o custo de tráfego, né, que eu acabei não mencionando, mas o custo de tráfego, ele realmente tá ficando mais caro. Ok. Mas por que ele tá ficando mais caro? Porque hoje nós estamos vivendo o que de fato é o normal do mercado digital. Na época da pandemia, todo mundo falava assim, esse é o novo normal, lembra disso? Lembro. Esse é o novo normal, todo mundo falava disso. Só que, cara, aquilo ali nunca foi o novo normal. Aquilo ali, na verdade, foi uma anomalia de mercado que aconteceu, em que todo mundo precisou, de uma hora para outra, ir para o digital, e tudo era super dopaminérgico. Exato. Os anúncios eram super dopaminérgicos, a compra online era super dopaminérgica, porque era novidade. Sim. E tudo que é novidade é muito mais... você fica muito mais entusiasmado para consumir, para estar ali dentro, pertencer àquele meio, do que quando não é novidade. As pessoas estavam confinadas em casa, né? Exatamente. Então, hoje, quando tudo volta ao normal e o digital ele passa a ser algo trivial, Sim. os anúncios são algo trivial, porque, cara, não importa se você investe numa super mega produção ou se você faz um vídeo assim. As pessoas não vão parar mais porque você fez uma excelente produção com uma super câmera, elas não vão parar mais por isso do que se você faz aqui. Qual que vai ser a diferença se você vai encarecer ou se você vai baratear o seu lead? Que no caso é o custo de tráfego, né? Seria a conexão, mais uma vez, de tudo que você montou através, em volta da sua oferta, que está conectado ou não com o teu público-alvo. Perfeito. Se está conectado, não importa se você está utilizando uma big produção ou se você está utilizando uma produção pequena com um celular. Não importa. Se você tiver construído aqui na totalidade para conectar com um público específico, ele vai comprar a sua oferta e vai escolher mais a sua oferta do que outras pessoas que estão investindo valores enormes e exorbitantes em grandes produções, porém que não se conectaram genuinamente com o seu público-alvo. Até porque, afinal de contas, o público está comprando você. Né? Total. E vai ter gente que não vai, usando a sua analogia, que não vai comprar nem do Thiago Nigro, nem da Natália. Vai comprar do José, da Maria, que está assistindo a gente aqui. Cara, e desculpa levar para esse lado, posso levar porque o podcast é meu, qualquer coisa está no meu nome, tá? Mas a gente para ver algumas coisas, não é? Na sociedade como um todo, e eu fico abismado, por exemplo, a criatividade e ousadia que algumas pessoas têm, por exemplo, para entrar no crime organizado e fazer um bom trabalho. E o crime organizado acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, e toda a estrutura tá lá e faturam milhões e milhões e milhões. E talvez essa pessoa que tá ouvindo a gente aqui agora fala, cara, que absurdo, mas como que eles fazem isso? Mas talvez você que tá ouvindo a gente aqui agora tem conhecimento, tem capacidade, tá tendo o privilégio de ouvir um professor dando aula aqui pra gente sobre como se posicionar, não é? Pra você conseguir gerar educação nesse país, e você, por medo e por insegurança, tá colocando uma série de empecilhos e travas na frente. Amigo, amiga, pelo amor de Deus, 26 já tá chegando aí. Você vai esperar mais o quê? Tá esperando o quê pra você poder se posicionar
e fazer aquilo que você precisa fazer. E, aliás, talvez seja aquilo que você nasceu para fazer e está se escondendo em outro lugar. Então, desculpa, Vitor, precisava Tudo bem, que isso. dar esse puxão de orelha aqui. Excelente, todo mundo precisa de um puxão de orelha. Por onde que eu começo, Vitor, na sua percepção? Ok, sou empreendedor ou estou no mercado corporativo e vocês me convenceram que eu preciso me posicionar e começar a atacar. Qual que é o primeiro passo? Assim, desenha no detalhinho. Tá bom. É bem fácil, inclusive. Desenhe um triângulo aí na sua mente e aí vamos para a primeira ponta daqui de baixo da esquerda. Uhum. Então, nós temos um negócio chamado marketing, certo? Ok. Que, em outras palavras, significa geração de demanda qualificada. Perfeito. E para quem faz marketing ruim, é geração de demanda desqualificada. Exato. Mas gera demanda, de qualquer forma. Gera. Mas o segredo do marketing é esse, é gerar demanda. Marketing não vende, marketing atrai. São setores diferentes, competências diferentes, Muito bom, coisas totalmente separadas. muito bom. Marketing é marketing, vendas é vendas, Perfeito. ok? Então, como primeiro ponto, marketing. Cara, você precisa dar um jeito de atrair a atenção das pessoas que estão conversando, que você quer conversar, que você quer atingir. E como que atrai a atenção dessas pessoas? Por duas vias. Como é que o ser humano se move? Através de 2 pontos. Medo ou desejo, Uhum. né? Não tem outra coisa. Exato. Ou é pelo medo ou é pelo desejo. Exato. Tem um outro ponto, mas ele tá dentro do desejo, que é o propósito. Mas ele também tá dentro do desejo. Uhum. Então, se você tem um produto ou um serviço, você quer chamar a atenção do público que você quer conversar, que você quer atingir, você precisa mapear os medos e os desejos dessa pessoa. E toda a sua estrutura de chamar atenção, ou seja, de marketing, vai ser em cima dos medos e dos desejos dessa pessoa. Às vezes parece óbvio você listar os medos e os desejos. Só que ao passar do tempo, vamos dizer que você está aqui no ano 5, ou seja, são 5 anos depois de que você começou a sua trajetória. Ok. E você compara a sua lista de medos e desejos 5 anos depois com 5 anos atrás. Ok. É o mesmo público, é o mesmo produto e é o mesmo profissional. Ok. Mas você vai ver que você refinou os seus medos e desejos do seu público-alvo. Ok. Ou seja, a forma como você comunica para esse público, ela precisa estar dentro da linguagem dele muito específica. Por exemplo, nós temos uma cliente que ela é terapeuta de relacionamentos. Ok. E ela, quando entra na sessão com as pessoas, com as mulheres, ela trata mulheres, né? Ajuda mulheres que já são mais maduras, ou seja, 35 mais, a conseguirem arrumar um relacionamento porque elas não conseguiram até hoje por muitos e muitos motivos. Uhum. Crenças e etc, etc. E quando a pessoa vai conversar com ela, ela verbaliza para a terapeuta assim, o fulano de tal, ele não presta. Eles não gostam, eles não me dão atenção. Uhum. Entre outras coisas que elas verbalizam também, elementos verbais. Só que quando essa terapeuta ia criar as peças de anúncio, ela criava numa linguagem muito formal. Isso repele. É como se estivesse lendo um livro, entendeu? Uhum. Ou seja, as dores e desejos dela estavam corretas antes? Estava correto. Mas o refinamento da forma como é dito a dor e o desejo não estava adaptada para a forma como aquele lead está falando, entende? Uhum. É algo muito sensível, específico e exato. Perfeito. Não é algo abrangente. Tem que empacotar a mensagem do tamanho e no formato ideal. Que aquele público fala. Por exemplo, falar marketing para o meu público, que é um público mais elitizado, digamos assim, ele está traumatizado com marketing. Ok. Então, por isso que eu falo aqui, por exemplo, geração de demanda qualificada. Porque para eles é muito mais, eles acessam muito mais essa informação, eles gostam muito mais dessa termologia do que marketing. Apesar de significar a mesma coisa. Até porque é um termo que já está batido, né? Talvez eles gastaram centenas de milhares de reais. Exatamente, com agências de marketing tradicionais, com assessorias de marketing tradicionais, com social medias, com gestores de tráfego pago. Então eu não posso comunicar dessa forma. Eu preciso refinar minha comunicação, apesar de ser a mesma dor e o mesmo desejo, para conversar com esse público do jeito que ele quer ouvir. Ok. Ok? Então, esse aí é o primeiro ponto do triângulo lá.
tá? Marketing / geração de demanda qualificada. Mapear as dores e desejos e refinando isso ao longo do tempo à medida que você vai conversando com o seu lead, e você vai entendendo exatamente o que ele quer e como ele quer ouvir a sua explicação ou o seu produto ou serviço. Tá? Primeiro ponto. Quando você refina isso, você começa a atrair mais demanda ultra qualificada. Ok. Tá? O que nós fazemos, por exemplo, como assessoria de marketing para negócios de luxo, é porque já tenho 10 anos de copywriter. Então, eu já escrevo há muito tempo. Se eu pego uma pessoa agora, por mais que eu não tenha ainda entrado no universo dela, ainda não tenha consumido o conteúdo dela nem nada, mesmo assim, eu tenho uma sensibilidade para rapidamente, de uma hora para outra, achar essas termologias exatas que o público quer, e é por isso que a gente consegue trazer uma demanda qualificada rápida. Ok. Mesmo eu não tendo passado os 5 anos de carreira dentro do nicho dela. Ok. Tá? Então, primeiro ponto. O segundo, vamos lá para a ponta de cima do triângulo, tá? É o posicionamento. Em outras palavras, seria o branding. Ou seja, aquilo que a gente estava falando. Tudo que compõe visualmente, narrativamente e verbalmente em volta daquele produto. A forma como aquele produto é embalado. Ok. Ok? E aí, branding e posicionamento não se trata só de paleta de cores, não se trata também só de arte gráfica, nem da forma como o seu vídeo é editado ou não. Existe algo muito mais profundo por trás disso, que é o que tudo isso está comunicando no final das contas. Então, a junção disso tudo é o branding. O significado daquela marca e de tudo que está comunicando é o branding. Então, por exemplo, aqui nós temos um iPhone. Não está aparecendo a maçãzinha aqui, mas vamos dizer que tá. Nessa maçãzinha aqui, ela é uma logomarca e ela tem uma identidade visual. Ela tem um formato, né? Uma maçã mordida. Pronto. Isso aqui, então, seria o branding? Não. O branding é o que tem por trás disso. Ok. É o que essa marca transmite para outras pessoas. Então, existe um pertencimento de pessoas. Quando elas compram essa marca, elas querem pertencer a um grupo de pessoas. Pessoas mais tecnológicas, sofisticadas, que gostam de estarem sempre com status social, gostam de estar... Enfim, elas se encaixam dentro de um grupo específico, certo? E eu poderia pegar várias marcas aqui e trazer exemplos parecidos. Casio e Rolex, por exemplo. O Casio e Rolex são relógios, mostram hora, né? Os dois, a mesma coisa. Um custa R$300, o outro custa R$120 mil. Qual a diferença? A história é contada por trás de toda a construção de marca da Rolex. Aquela construção de marca, ela já traz a percepção de valor para quem está comprando ou para um possível cliente, de que se ele botar aquilo no braço, ele não está botando só um negócio que ele vai ver horas. Ele está botando um negócio no braço, um elemento no braço que vai gerar para ele acesso, status, para pessoas mais desmioladas da cabeça, acesso a mulheres, ou mulheres, acesso a homens, entre outras coisas. Dá para, cara, uma infinidade de atributos que são colocadas num relógio só por conta do que a marca transmite por trás da logo da paleta e da estética. E você que tá falando que não sabe o que é isso que ele tá falando, sabe sim que você tem um iPhone aí, você na realidade sabe bem o que ele tá dizendo. Exatamente, exatamente. Então, o posicionamento, que no caso é a forma como você se posiciona nas redes sociais, ou seja, tudo que envolve a sua oferta, isso é de extrema importância. Na prática, como que a gente pode começar, né, a criar uma percepção de valor elevada sobre a sua marca? Cara, vai no feijão com arroz. Não tenta viajar muito na maionese, criando uma história muito bem feita, uma jornada do herói por trás daquela marca, porque você tem grande chance de errar. Se você não é um especialista na área e também não tem muito conhecimento de copy. Vai no feijão com arroz, que sempre busca trazer uma qualidade visual e textual para os seus vídeos, para as suas peças de marketing, e tenta fugir do padrão. Que o padrão é o tal do portfólio, do catálogo digital. Vitrine. A tua vitrine. Cara, foge disso, coloca mais personalidade, coloca mais os seus desejos, seus pensamentos, as suas opiniões dentro da sua marca, e a forma como você fala, inclusive, não tenta escrever de forma formal, como se você estivesse escrevendo um livro. Vai colocar do seu jeito ali. Do jeito que você nasceu, lá do seu bairro, lá do Zezinho da esquina, como você conversava com ele, coloca isso aí na rede social. Pronto.
Só isso aí já vai fazer um diferencial brutal. Isso comunica muito, né? Brutalmente diferente. Você vai sair do senso comum e você vai começar a quebrar padrão. E as pessoas vão te perceber como alguém diferente, no mínimo. No mínimo. Essa semana passada eu testei um post com um texto que eu criei, mas eu pedi para IA melhorá-lo, não é? Então já perdi boa parte da minha essência ali. Depois eu fiz uma outra postagem, cara, com um texto 100% meu, obviamente. Qual que teve mais engajamento? O seu. Total. É óbvio. Isso não tem dúvidas nenhuma. Exato. E aí a gente vai para o último ponto, né? Que é o comercial e vendas. Então, só para trazer qual o resultado de cada um. Okay. Marketing, ele traz a demanda qualificada. Ok. Certo? Cada vez mais que você vai refinando a sua comunicação, mais demanda qualificada você vai atraindo para o seu produto ou serviço. Perfeito. Depois você tem o posicionamento. O posicionamento é quando a demanda chega através do marketing, ela chegou, ela vai ser retida, ou seja, você vai manter essa atenção dessa demanda qualificada, porque o seu posicionamento está bem construído e ele é diferente do que está sendo colocado no mercado, mesmo que você esteja no mercado concorrido, tá? Então, o posicionamento é o que vai reter a atenção das pessoas para você. Já é o terceiro ponto, que é o comercial e vendas, que aí, mais uma vez, repetindo, marketing é totalmente diferente de posicionamento, que é totalmente diferente de comercial e vendas. O comercial e vendas é o que vai fazer a conversão dessa atenção retida. Então, marketing atrai demanda qualificada, jogou isso para o posicionamento. O posicionamento retém a atenção dessa pessoa. Quem vai fazer a conversão dessa atenção retida é o processo comercial. Ou seja, é o caminho pelo qual você conduz esse lead até um fechamento. Ou seja, é um caminho matemático, né? É um caminho matemático, totalmente previsível, calculado de ponta a ponta. Se você domina esse caminho, se você entende essa tríade e você não tenta inventar que está tudo dentro do mesmo saco e você consegue separar os três setores, você tem a tríade perfeita para poder colocar uma campanha de marketing no ar, ou seu produto, sua mentoria, sua prestação de serviço no ar e fazê-la funcionar muito bem. Inclusive, a gente está nessa campanha que eu até te falei aqui, Sim. que tem até o nome dela aqui, que se chama O Plano Perfeito. Perfeito. Perfeito mesmo. O que seria o plano perfeito? É isso, cara. O plano perfeito é uma junção entre marketing / geração de demanda, ou seja, atração de lead qualificado, joga isso para o posicionamento. Então, a gente posiciona aquela conta, aquele prestador de serviço com um posicionamento que seja totalmente congruente e conectivo com o público-alvo dele. E depois que a gente retém essa atenção através do posicionamento, nós encaixamos um processo de vendas e de processo comercial para conduzir esses leads que foram retidos através do posicionamento até um processo de fechamento. Me diz, Thiagão, tem jeito de dar errado isso daí? Não tem como, cara. Não tem jeito de dar errado. E, aliás, você que está ouvindo, provavelmente você está no processo, nessa tríade que o Vitor trouxe aqui ainda há pouco, no processo de alguém, de alguma empresa. Não sei se você já percebeu isso, mas é uma posso verdade. contar uma curiosidade legal? Por favor, vai lá. Uma coisa muito interessante para compartilhar. No digital, as pessoas se viciaram em fazer marketing. Tá. Por quê? Porque, como a gente conversou aqui, o digital no começo, ele, lá em 2020, né? Quando eu falo começo é 2020, porque foi quando tudo estourou, né? Sim. Já existe há muito mais tempo, mas Pandemia. o começo mesmo é 2020, cara. Tá. Não tem como, é indiscutível isso. Em 2020, quando tudo começou, tudo era mais novo. Tá bom. Ou seja, a curva de conversão e o esforço para converter uma pessoa que já estava totalmente encantada com esse novo universo do digital era muito mais fácil. Perfeito. Você só jogava a isca. E essa pessoa mordia a isca e ainda pedia mais. Exato. Então era muito mais fácil você converter. Você então fazia o quê? As pessoas, né? Criava uma página de vendas, colocava um botão, esse botão levava para uma página de checkout, que é a página onde se faz o pagamento, né? E aí ela fazia sozinha. Então era colocar anúncio, página, pagamento. Pronto. Ligava botãozinho, apertava botãozinho, a máquina rodava, todo mundo comprava numa quantidade absurda. Sim. O ROI das campanhas era um absurdo. Sim. E a gente conseguia ter muito resultado com pouco esforço. Sim. Só que, durante o tempo, o mercado digital, como todo mercado, foi amadurecendo
e aí também tem uma ligação muito grande, porque que o lead está mais caro, foi amadurecendo, e todas essas campanhas que antes eram muito fáceis de serem compradas, elas foram perdendo potencial porque o digital não te educou a encaixar um processo comercial. Exato. Ele só te educou a fazer marketing. Só que marketing não vende. Marketing é para atrair o lead. Então, hoje, no momento que nós estamos aqui, com o amadurecimento do mercado digital, o setor comercial e de vendas, ele está sendo o setor mais visado e procurado do mercado digital. Então, todas as profissões que geram demanda qualificada, ou seja, ou pelo menos que deveriam gerar demanda qualificada, social media, design, todos esses que contribuem com essa geração de demanda qualificada, eles estão perdendo valor para os profissionais do mercado, do setor de comercial e vendas. Uhum. Então, está tendo uma troca de atenção. Por isso que hoje você vê as empresas que antes eram 100% digitais ou até mesmo home office, hoje eles estão montando galpões, andares inteiros de times de venda, times comerciais, SDR, BDR, social selling, ligação, vendedores. Por quê? Porque não se vende mais como antes. É verdade. Hoje você precisa ter um processo comercial encaixado na sua operação para converter esses leads que foram retidos pelo posicionamento que você tem, que é, no caso, a retenção da atenção. Eles precisam ser incentivados através de uma busca, de uma ação ativa do time comercial ou do processo comercial, seja uma IAL, o que você quiser utilizar, mas precisa ter uma ativação dessas pessoas que caíram na atenção do teu perfil ou das tuas campanhas para elas comprarem, para elas avançarem no processo de compra. Ninguém hoje entra na internet e do nada caiu numa página, acabei de comprar aqui um negócio. Não é mais assim. Não. Cara, e é tão gostoso, né? Por exemplo, às vezes a gente escuta um empresário falando assim, cara, esse ano minha empresa vai faturar 100 milhões. Pô, mas a gente ainda tá no mês 7, o cara já tá falando que vai faturar 100 milhões. Sabe o que é isso, amigo? Processo comercial bem estruturado. Previsibilidade. Esse é um papo já high level, não é? Mas imagina você levar o teu negócio para o tal do equity, não é? Que qualquer hora você pode voltar aqui pra gente falar apenas disso. Porque para quem vai começar a empreender, cara, quer caixa, quer dinheiro entrando e tudo mais, mas tem um outro jogo a ser jogado. Tem. Não é? Quando você já chega num outro andar do prédio, e aí você precisa olhar para outros horizontes, a sua visão de alcance ela é muito maior. Perfeito, concordo. É quando você deixa de ser empreendedor e você passa a ser empresário. Exatamente. O empreendedor ele tem a cabeça de colocar caixa, vender e fazer dinheiro para poder botar comida na mesa. Exato. Só que a partir do momento que você vai crescendo, e tem pessoas que não conseguem crescer por uma simples questão de bloqueio mesmo, emocional, capacidade de merecimento, etc. E independente do tempo que ela fica no mercado, 10, 15, 20 anos, ela não consegue sair disso. Verdade. Mas quando você desbloqueia o empreendedorismo e você passa a ser empresário, você... Sabe qual é o maior desafio do empreendedor, do rompimento de empreendedor para empresário? Eu vou te falar assim, pelo menos da minha experiência e o que eu observo das pessoas, tá? Não é um dado muito concreto, não disse um livro, Deus não me falou isso no ouvido também. Vai lá. É só algo que eu vejo isso empiricamente. Perfeito. Eu acho que o maior desafio das pessoas é conseguir se desprender do que elas amam fazer. Nossa, muito bom. Porque eu amo escrever, tá? Amo escrever copy e principalmente vendo as minhas copies levarem multidões, levarem uma grande massa de pessoas a adquirir um produto ou serviço. Perfeito. Trabalhei com lançamento, então, cara, vi isso muitas vezes. Conduzia uma audiência durante 3 meses, no final abria o carrinho, era muita gente comprando. Só que, quando eu tive que passar a ser empresário, eu tive que me desapaixonar um pouco pela copy. Porque o empresário ele não pode estar no operacional. Ele tem que ter outros copies, ele precisa ter outros designers, ele precisa ter uma equipe operacional, ele precisa ter outros vendedores, ele não pode ficar apaixonado pela própria venda dele, do jeito que ele faz, apegado ao formato próprio dele. Ele precisa deixar isso um pouco de lado e pensar, eu vou treinar pessoas até que elas façam parecido com o que eu estou fazendo aqui, Exato. no mínimo parecido,
Mas aí agora eu vou ter mais tempo, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais potencial de escala, eu vou poder crescer muito mais e ter mais qualidade de vida ao mesmo tempo. Coisa que o empreendedor não conseguiria se ele aumentasse a demanda dele. Exato. Porque ele se encheria, a agenda dele se encheria e ele não conseguiria ter tempo para absolutamente nada. Só viveria sobrecarregado. Exatamente. Então, o maior desafio do empreendedor para se tornar empresário é ir aos poucos se desapaixonando pela sua própria área e pela sua própria execução. E conseguir enxergar o horizonte para levar esse navio para outros lugares, né? Exatamente. Cara, na sua explicação do triângulo, teve algum momento, saindo ali da parte do marketing para o posicionamento, você falou sobre falar a comunicação do mercado, né? Essa semana passada, eu conversei com um gerente de uma empresa no segmento dela, no Brasil, é uma das maiores. E eu falei, nossa, eu vou conversar com um gerente, o cara sabe muito disso que eu vou falar. Né? Eu tava vendendo B2B ali, da minha empresa para uma outra empresa. Legal. E eu falei, cara, eu vou entrar nessa reunião já com, sei lá, falando do passo 10 para frente. E aí eu perguntei pro cara, qual que é o seu nível de conhecimento sobre o tema tal que a gente vai falar aqui? Ele, cara, eu tô com uma dúvida nesse ponto aqui, que era, sei lá, o passo 2. Na minha cabeça, eu já tava pensando no passo 10. E quando eu paro para olhar a minha linha editorial, eu só tô produzindo conteúdo no passo 10. E eu não paro para pensar que um cara de uma empresa gigantesca tá com uma dor no nível 2. Aí que vem a percepção de entender de fato qual que é a comunicação, qual que é a dor do seu público. Cara, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. É um refinamento de pensamento. É um refinamento de lente pela qual você enxerga o seu negócio. E é um refinamento de execução, tanto na escrita, na forma como você fala, na forma como você posta e todas as outras pontas que estão ligadas à parte executora. Sim. É um refinamento disso que é uma linha muito tênue, assim, muito fina. Só que quando você percebe isso, se torna fácil. É verdade. É verdade. Cara, você tem um problema, você é muito bom de conversa. Fala um pouquinho do que vocês estão fazendo, do que vocês estão criando, para essa pessoa que está interessada, inclusive, nos negócios de vocês, aquilo que vocês oferecem. Conta um pouquinho pra gente. Pronto. Bom, nós temos um produto, um serviço, na verdade, que se chama Configuração High Ticket. Ok. Basicamente, é uma forma de configurar o perfil e o funil de vendas da pessoa e adaptar isso para vendas de tickets caros. Ok. Então, se alguém tem, por exemplo, serviços que ficam entre 2 a 20, 40, 50 mil reais, nós conseguimos inserir essa pessoa dentro de uma configuração já pré-estabelecida, que nós já temos aqui, já mapeamos tudo que precisa ser feito, para que essa configuração pós os nossos serviços, elas comecem a atrair, reter e converter essa audiência retida em uma venda ou várias vendas de tickets altos ao longo de uma semana. Então, nós não contamos as nossas vendas nem faturamento mensal. É até um pouco diferente isso do mercado. Perfeito. A gente conta semanal, porque as vendas que nós construímos, elas são previsíveis durante uma semana. Então, a gente, em média, para uma pessoa que está iniciando dentro do nosso operacional, ela consegue fazer de 3 a 5 vendas na semana de tickets entre 2 a 20, 25, 30 mil reais. Ok. Então, o serviço que a gente presta, ele é principalmente esse. Nós temos tanto o braço de prestação de serviço e, assim como os seus queridos alunos, nós abrimos também o nosso braço de ensino, que no caso é a nossa mentoria ou a nossa consultoria, onde nós não fazemos pela pessoa. E aí vem uma grande sacada também para as pessoas que estão buscando criar um serviço, ou melhor, que estão buscando estruturar melhor a sua entrega. Tá? Existem 3 tipos de entrega. O primeiro, que é o do yourself, ou seja, faça você mesmo. Então, é um tipo de ensino que você vai passar tipo um curso ali. Você não vai ter uma proximidade com a pessoa. Você faz, ensina ela e ela toca sozinha. Esse produto tem um valor percebido mais baixo. Porque você acabou deixando ela com mais esforço para poder executar aquilo e possivelmente, né, e muito potencialmente, o tempo que ela vai ter para executar e ter o resultado que você promete vai ser maior. Então, por isso que o valor percebido ele é menor e, portanto, o preço que você compra, que você cobra, ele também tem que ser um pouco menor.
Existe o do with me, Uhum. que é faça comigo. Uhum. Aí entra no seu ponto, Uhum. que é a mentoria. A mentoria você faz junto com a pessoa. Você está próximo, você está tendo um atendimento personalizado e de perto. Uhum. E nesse ponto, você retira o esforço dela, pelo menos uma parte desse esforço, 50%, 80% do esforço dela, porque ela não vai estar fazendo sozinha, ela vai estar acompanhada, sendo assessorada por uma pessoa que já tem todo o conhecimento possível para executar aquele ganho, aquele objetivo. Ok. E você também vai estar diminuindo o tempo dela conseguir atingir aquele resultado. E aí vem a mentoria, né? Aí você pode cobrar mais caro por isso, Uhum. porque você retirou o esforço e o tempo para alcançar o resultado. Exato. Agora tem um tipo de produto que é o nosso principal, que é a prestação de serviço, Ok. que é onde você faz pela pessoa. Então não é ela que faz sozinha, ela não faz com você, você faz por ela. Uhum. Aí, cara, aí nós já estamos falando de um produto com alto valor agregado, Uhum. que é um valor em que você vai retirar 100% do esforço e você vai diminuir ao máximo o tempo que essa pessoa vai conseguir atingir o resultado a partir do momento que ela compra até o dia do resultado. Porque aí agora já é você ou o seu time executando por aquela pessoa. Uhum. Então o que nós fazemos hoje como principal produto, melhor serviço, melhor dizendo, é fazer pela pessoa. Uhum. Então essa configuração, ela tem o braço de ensino? Tem. Mas nós vendemos mais a prestação de serviço, onde nós construímos essa configuração para profissionais, prestadores de serviço, para mentores, para palestrantes, enfim. Uhum. A gente constrói essa configuração e adapta eles num espaço de 25 dias. Caramba. Então, em 25 dias, os nossos clientes já estão naquela configuração e preparados para, no dia 26, começarem a rodar uma operação e atrair clientes de ticket caro. O que tem dentro desses 25 dias? Tem posicionamento, tem foto? O que tem aí dentro? O triângulo Foto não, lá... retrato, né? Foto, retrato, pode ser. Sabe o triângulo lá? Ok. Nós pegamos os 3 pontos aqui, marketing, ou seja, peças de marketing, tanto de pago quanto de orgânico. Ok. Nós construímos tudo isso para aquela pessoa, adaptada para o público que ela quiser. Ok. Quer conversar com o Zezinho? A gente vai conversar com o Zezinho. A gente quer conversar com a Jennifer? A gente vai conversar com a Jennifer. Okay. Então, nós construímos as peças de marketing para conversar com esse público na escrita e no visual. Ok? Aí para isso tem um processo de fotos, criação de fotos, ou até mesmo se a pessoa tiver muito pouco tempo ou não tiver recursos financeiros a mais do que ela investiu na gente para poder executar uma produção de fotos, a gente produz o ensaio dela com IA. Que legal. E fica muito parecido, cara. Que legal. Sabe a foto do meu WhatsApp que você fala comigo? Uhum. É IA. Caramba! Caraca. É essa foto aqui, ó. Mostra pra turma. Essa foto aqui, ó. Tem ela grande aqui. Aqui a gente... Não sei se vai dar pra Olha ver. só. Essa aqui. Peraí. Dá pra ver... Dá pra ver aí, Thiagão? Aqui na imagem? Tá ótimo. Boa. Caracas, bicho. Ficou 100 vezes mais bonito, hein? Pelo amor. Que isso. Caramba. Você tá vendo? Cara, a gente consegue reproduzir isso daqui. Ou seja, não tem motivo pra dar desculpa. Não. Ó, essa aqui também é IA. Que legal, cara. Então, nós temos a produção de IA. Enfim, só para comentar mesmo a parte de fotos. Então, a gente produz realmente a pessoa para ela estar preparada para atingir quem ela quiser. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de entrega é o posicionamento. O posicionamento é tudo que rodeia aquela marca. O que aparece do lado do rosto dessa pessoa, a narrativa por trás que ela conta. Aí, já que nós somos especialistas, a gente pode dar aquelas viajadas, a história do herói, a jornada do herói, etc. Porque a gente já sabe que história contar, a gente já sabe que bandeira a marca deve levantar para chamar mais atenção. Muito bom. E a gente já sabe o inimigo comum que a marca deve combater para criar conexão com a pessoa que é, de fato, o cliente ideal dela. Muito bom. Tá? Porque o cliente ideal, ele levanta a mesma bandeira que você e ele odeia o mesmo inimigo que você. Exato. Se a tua marca estiver deixando isso muito claro, explícito, com consistência e frequência nas redes sociais, você vai estar atraindo pessoas, não é só pelo seu conteúdo, não é só porque você é bonito, não é só por causa disso, daquilo. É simplesmente por uma questão de posicionamento. Identifica, né? Identificação. E o último ponto, a gente encaixa nossos funis de aquisição, que é o processo comercial de vendas. São os fluxos pelos quais as pessoas vão sair daquela atenção retida para chegar
num canal de vendas em que ela vai receber um atendimento ou por uma IA ou por uma pessoa que vai se transformar em vendas qualificadas. Então, Perfeito. é isso que a gente faz. Geramos uma grande quantidade, uma enxurrada de leads chegando por dia. Esses leads são retidos pela atenção do posicionamento e parte dessa atenção gera oportunidades de venda. E aí que é um valor muito menor do que a quantidade que chegou de lead, mas ainda assim é uma quantidade muito interessante, principalmente quando se trata de tickets altos, né? Porque para você fazer aí um faturamento de 20 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil no mês, 200 mil no mês, você não precisa de muitas vendas. Nós temos, por exemplo, um cliente chamado Gusmão. Uhum. O Gusmão, com 10 vendas hoje no mês, o Gusmão faz mais de 100 mil reais. Nesse mês agora ele bateu 102 mil reais e 500 com 10 vendas. Então a gente adaptou isso para ele. E outra, o Gusmão chegou com a gente faturando menos de 10 mil e cobrando pouco. Se essa métrica não te convenceu, não é? Que legal, cara. Cara, que bom que vocês estão pegando um empreendedor, não é? E dando esperança para ele com o negócio que ele tem, com a expertise que ele tem. Tem ajudado muita gente. Parabéns. Parabéns pelo trabalho de excelência que vocês fazem. Obrigado. Se você tem dúvida, né, sobre o trabalho que o Léo, que já veio aqui no podcast, gera, dá uma olhada no Instagram desse cara, aquilo que ele gera por lá. Não tenha dúvidas que a excelência que ele tem no trabalho dele pessoal, obviamente vai ser o mesmo nível de excelência para os clientes também. E para finalizar aqui, fazer a última pergunta pro Vitor, preciso dizer isso daqui mais uma vez. Cara, acredito em você. Ajuda a gente a gerar educação para esse país. A gente não tá pedindo para você se posicionar e vender um monte de mentira, falcatrua e só ganhar dinheiro fácil, até porque não é fácil. É extremamente desafiador porque é um trabalho. Mas o que eu digo é que você carrega uma mensagem e a pior coisa que existe é a gente morrer cheio. Não é? Chegar no final dos nossos dias e falar, cara, eu não abri minha boca e não me posicionei. Sendo que existe uma mensagem aí dentro de você. Se até esse copo que caiu derrubou a água, não tá cheio, não ficou cheio, e você vai morrer cheio? Exato, não faz sentido algum isso. Vitor, primeiro quero te agradecer por ter vindo. Cara, foi uma aula, você vai ter que voltar. Vai ter que voltar pra gente falar de Será um prazer. equity, falar de outros assuntos. É muito bom te ouvir. Eu preciso fazer essa pergunta que eu faço pra todo mundo. Hoje você tá com 28 anos, né? 28. Você começou a trabalhar com quantos anos? 18. 18. Com marketing já. Tá bom. Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo 10 anos atrás, quase 11, né? E tivesse apenas 1 minuto com o Vitor de 18 anos. Certo. Tendo o conhecimento que você tem hoje, o que você diria pra ele? Qual mensagem você passaria? Cara, eu diria algo que eu descobri esses dias agora. Tem muito a ver também com o tipo de conteúdo que você gosta de gerar, que é sobre propósito. Ok. E que é o seguinte, eu antes, aos 18 anos, quando eu comecei, eu acreditava que o meu trabalho de marketing, ele não tinha um valor social para a sociedade muito grande. Ok. Por quê? Porque quando se fala de dinheiro, e eu vendo dinheiro, né? Quem trabalha com marketing vende dinheiro. Ok. É isso que a gente vende, é o nosso produto. Quando se fala de dinheiro, se fala de algo fútil, de algo que não tem valor, que é sempre... Outras coisas são muito mais valiosas do que isso, e realmente, por um lado, é verdade. Perfeito. Só que essa crença, ela gerou em mim uma sensação de estar vendendo algo que não era de tanto valor assim para a sociedade. Isso me travou durante muito tempo. Hoje, então, com 28 anos, eu percebo que essa é a minha função no mundo, cara. A minha função e propósito é ajudar famílias, pessoas, empreendedores que estão com desejo e vontade de criar uma disrupção dentro da sua carreira para melhorar a sua própria família, mas não tem a ferramenta necessária para poder gerar isso. Então, tem pessoas que têm o dom de ser terapeutas, tem outras pessoas que têm o dom de serem advogados, têm o dom da fala, da comunicação e etc. Só que eles não sabem vender. Eles não sabem gerar demanda qualificada para eles mesmos. Até porque a faculdade não ensinou. Não ensina, é totalmente inexistente esse assunto. Então, o que eu diria para o Vitor lá de 18 anos, cara, seria exatamente isso. Falaria, cara, você vai passar muita coisa ainda, mas enxerga o exato valor que você tem no mundo
enxerga o exato valor que você tem para as pessoas que vão ser teus clientes, vão ser as pessoas que vão comprar de você, porque o que você faz, o que você executa, o serviço que você presta, ele é um serviço de extremo impacto social e passando para uma unidade de família, para dentro de um contexto familiar, que você, meu parceirinho, você não tem nem ideia. Uau. Uau. O quanto de comida a mais na mesa você pode colocar, o quanto de sorrisos você pode ajudar a arrancar mais dos filhos desses pais e dessas mães que estão se profissionalizando e querendo ter mais dinheiro para isso e aquilo. O quanto mais de felicidade o casal pode ter quando você ajuda eles a proporcionar experiências muito boas, como por exemplo você que foi lá para Disney. Pô, quanto isso foi excelente. Uhum. Então imagina que as pessoas que te ajudaram a chegar nesse ponto, a nível de conhecimento, as pessoas que foram seus mentores, pessoas que você assistiu o curso em algum momento, Sim. todas essas pessoas, elas tiveram, de marketing, né, que eu falo, todas essas pessoas, elas tiveram uma contribuição para que aqueles sorrisos, aquelas gargalhadas e aquela felicidade ali construída naquele momento que você estava na Disney, ela acontecesse. E isso foi um profissional de marketing e vendas que trouxe. Então, era isso que eu diria para esse Vitor. Enxergue o valor devido à sua profissão. E, cara, se eu tivesse enxergado isso lá atrás, eu estaria muito mais longe, porque isso foi uma trava para mim, meu amigo, você não tem ideia. Propósito, né, cara? É. Eles traduzem em propósito. E eu descobri isso faz 2 semanas. Fantástico. Cara, esse é aquele episódio que eu vou sentar pra ouvir de novo. Porque aqui é uma aula, de novo, né? Não é só uma conversa, não é um podcast. Então, Vitor, cara, obrigado. Tamo junto, cara. Obrigadão. Segue firme. Deus te abençoe nos seus negócios, em tudo que você tá fazendo aí. Você, o Léo. Amém. E, cara, por favor, pega esse episódio, ouve de novo, aplica ele pra tua vida. Chama esse cara. Qual que é o teu Instagram, onde que a galera te encontra? Vitor Deluca. Vitor sem C, Deluca Demudo. E 2 Cs também. Boa. Segue ele aí nas redes, a gente vai deixar o Instagram dele em algum lugar. E compartilhe esse episódio com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Valeu e até o próximo episódio. Tamo junto!